Muito bem, irmãos. Nossa mensagem de hoje é uma mensagem bastante necessária para se guardar no coração, bastante necessária para se fazer um compromisso com ela, desde já para colher os seus frutos. À medida que a vida avança, à medida que o tempo passa, à medida que nós vamos começando a experimentar situações e tendo a possibilidade de olhar para trás. É bastante comum, não só na vida pastoral, mas na vida social. É bastante comum você encontrar alguém que fala assim: se eu tivesse escutado o conselho da minha mãe, se eu tivesse ouvido o que meu pai falou. É bastante comum e de repente até você já falou essa frase, de repente até você já vivenciou essa questão de deixar escapar um conselho. Nem todos os conselhos, eles são literais ou são diretos. Nem todo conselheiro é próximo. O conselho é a tentativa de construir um pensamento e de ajudar a formar uma opinião, de fazer uma decisão, uma escolha, de separar um caminho ou diferenciar entre alternativas. Ao longo de algumas décadas, as duas principais marcas de refrigerante, elas vêm brigando pela liderança em vendas. Principalmente na década de 90, finalzinho da década de 80 e no começo da década de 90, aconteceu um fenômeno muito interessante que eu quero compartilhar com você. As empresas de marketing que cuidavam daquelas marcas de refrigerantes, uma delas, fez uma coisa chamada teste cego. O teste cego funciona assim: os dois refrigerantes são pretos, os dois refrigerantes saem bolinha, os dois refrigerantes são muito parecidos, então colocaram lá no copo americano um refrigerante e outro refrigerante e deram para as pessoas experimentarem. As pessoas experimentavam e aí perguntavam, a pessoa que aplicava o teste perguntava assim: qual que é o mais gostoso, o refrigerante A ou o refrigerante B? E a maioria das pessoas falava: esse aqui é o mais gostoso. Então, esse aqui, naquele teste, era a marca Pepsi. Mas a marca mais vendida era a Coca-Cola. E aí eles fizeram o teste novamente, colocaram no copo os dois refrigerantes, só que colocaram o nome na frente. E pediram para as mesmas pessoas experimentar de novo, mas agora sabendo qual que era um e qual que era o outro. E as mesmas pessoas, quando experimentaram, sabendo qual marca era cada um, mudaram a sua escolha. Basicamente, irmãos, esse teste nos mostra, e depois eles fizeram exames e fizeram algumas verificações, e descobriram que quando a pessoa olhava a lata de refrigerante que a propaganda mandava para momentos felizes, para o jantar em família, para a chegada do Papai Noel, mesmo achando que não era bom, por causa da lembrança ficava bom. Sabe o que os marqueteiros fazem? Eles vendem sensações. Eles não vendem produtos, eles vendem sensações. E sem que a gente perceba, nós somos aconselhados nas mais diversas compras, de um relógio até um carro. Você está comprando uma sensação, uma emoção, um status que vem com uma marquinha bordada na camisa ou com uma pontinha na caneta, faz a pessoa se sentir mais importante, faz a pessoa se sentir melhor. Eles estão nos aconselhando a partir de ferramentas que a gente nem sabe que tem gente fazendo na nossa cabeça. O conselho, então, ele é cobrado. É cobrado no produto. Quando você compra o produto, aquele conselheiro está sendo pago. Porque, muitos de nós já dissemos aquela frase assim: se conselho fosse bom, não se dava, se vendia. Então, eles vendem. Eles vendem através do produto e vendem também através dos profissionais. Cada especialista é um conselheiro. E tem muitos nomes: mentor, coach, tem muitos nomes. Gente que te ajuda a tomar decisão.
gente que recebe para te mostrar o caminho, para organizar as finanças, para ajudar na sua profissão e tantas outras possibilidades. Bom, o conselho, ele é dado de maneira direta, o conselho é dado de maneira indireta. Um é cobrado, o outro também é cobrado. Um você paga através do produto, o outro você paga através do serviço. De uma maneira ou de outra, você pode pensar assim: nossa, então eu não vou ter um conselho. Como é que vai ser isso? Como é que funciona esse negócio? Qual é a base para eu ter um bom conselho, para eu estar firme? A base é que os conselhos que não são cobrados, que são bons e que fazem diferença, eles têm por fundamento o amor. O conselho fundamentado no amor, como comecei citando o conselho do pai para o filho, conselho da esposa, conselhos são dados na base do amor, eles não têm segundas intenções, não tem nada em troca. E é nessas bases que nós encontramos nas páginas da Bíblia Sagrada direcionamentos para a nossa escolha. Encontramos na página da Bíblia Sagrada indicações. Por exemplo, quando a gente lê Êxodo, capítulo número 30, ou melhor, Deuteronômio, capítulo número 30, é dito assim: Deus coloca para Moisés nesses termos: hoje ponho diante de vós a vida e a morte. Está posto diante de você duas alternativas. Eu aconselho, diz Deus, no Pentateuco, no capítulo 30, eu aconselho que você escolha a vida para que vivas. Mas eu aconselho, você escolhe o que você quiser. As páginas da Bíblia Sagrada, irmãos, têm indicações que, mesmo sendo verbos no imperativo, mesmo sendo ordens, nós podemos tomar como conselhos. E o conselho só fará efeito se você ouvir, se você atender, se você vivenciar aquilo, se você não colocar em prática. Por isso que o venerável Beda, um monge que viveu no século VIII na Inglaterra, ele diz que existem 3 maneiras da pessoa ser derrotada na vida. 3 maneiras de você ser um perdedor. A primeira maneira de você ser um perdedor é você aprender e não ensinar. Quem aprende e não ensina, seja fazer um bolinho de chuva. Quem aprende qualquer coisa, irmãos, e retém, ele vai atrair para si uma carga de derrota muito grande. Segunda maneira de ser um derrotado, segundo aquele monge do século VIII, é ensinar e não praticar. Ser um teórico. Ser alguém que sabe, mas não vive aquilo que sabe. Terceira maneira. Terceiro ensinamento do venerável Beda para você ser um derrotado é você não saber e não perguntar. Quem não sabe precisa perguntar. Diante disso, então, dessa necessidade de se colocar em prática, de se ouvir de alguém, de se aprender, de se exercitar, é o que estamos no nosso resumo, falando sobre esse conselho, sobre este olhar que a Bíblia traz para nós e nós precisamos muito levar a sério. O apóstolo Paulo, ele sempre trabalhou em parceria, trabalhou com outros irmãos. Sua primeira viagem missionária ele faz com Barnabé, depois viaja com Silas. Depois ele começa a treinar 2 jovens líderes, Timóteo e Tito. O Tito era mais desenrolado, mais desinibido. O Timóteo tinha algumas questões, algumas fragilidades e algumas inseguranças. E diante das suas fragilidades e inseguranças, o Timóteo dá alguns conselhos para ele. Desde conselhos para a saúde, para tratar a dor de estômago que ele tinha, até conselhos práticos da vida. Hoje, a nossa palavra nos convida a um conselho que aquele velho pastor dá para o jovem pastor. E é um conselho para a nossa igreja que você precisa muito levar a sério, abraçar, porque o meu conselho é para te ver feliz. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo número 2. 1 Timóteo, capítulo número 2. Onde nós leremos o texto da Bíblia Sagrada, em que Timóteo vem
Paulo vem escrevendo para Timóteo, fazendo essa apresentação, toda a introdução. Termina o capítulo 1 falando uma palavra de louvor, de adoração a Deus, o Rei eterno, imortal, invisível, mas real. Uma palavra que engrandece o nome do Senhor. E depois de toda essa introdução, vem o conselho. E começa no verso número 1, dizendo assim: em primeiro lugar, eu aconselho que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos aqueles que exercem a autoridade, para que a gente possa ter uma vida em paz e tranquila. Isso é bom e agrada a Deus. Olha que bonito, irmãos. Quando o crente ora, ele está fazendo uma coisa boa, que agrada a Deus. Agrada o nosso Salvador, cujo desejo é que todos os homens sejam salvos e conheçam a verdade. Pois há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Ele deu a sua vida para comprar a liberdade de todos. Esta é a mensagem que foi entregue ao mundo todo. Mensagem que foi entregue naquilo que a Bíblia chama de plenitude do tempo. O sacrifício de Jesus chegou no momento apropriado, que poderia se espalhar pelas estradas romanas, pelas navegações, e todos sabendo que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Não está ali na projeção, mas veja a beleza do versículo número 8, quando ele roga que as orações sejam feitas levantando mãos santas, sem brigas e sem discórdias. Meu conselho para você é que você ore mais. O meu conselho, a minha fala, por mais fora de lugar que pareça, por mais desajustada que pareça, afinal de contas nós nunca tivemos tantos livros sobre oração, nós nunca tivemos tantas canções sobre oração. Não posso falar por todos, não posso falar pela igreja, não posso falar pelo mundo, mas os resultados, as situações da vida que a gente observa e até o avanço da igreja nos faz pensar que nós sabemos muito teoricamente sobre oração, mas temos orado muito pouco em nossa vida particular e em nossa vida como igreja. Tanto é que os cultos mais vazios das igrejas são os cultos de oração. E isso não é falta de aviso bíblico. O crente tem o privilégio de entrar na presença do Senhor, de falar com o seu Deus, de orar. Por isso, a fala de Paulo para Timóteo, no capítulo 2, versículo 1, em tom de urgência, fala: em primeiro lugar, o primeiro conselho que eu quero dar para você é que você ore. Eu quero chamar a sua atenção e fazer você perceber isso. Perceber que essa oração, nas suas múltiplas colorações de petição, de ação de graça, de clamor, essa atitude de falar com Deus é um gesto que agrada a Deus. É um gesto, irmãos, nós cantamos aqui: a tua igreja te adora. A igreja adora o Senhor quando reconhece em Deus o Pai, em quem se pode buscar as respostas da vida, buscar o alívio dos pesos do coração, buscar a organização das situações pessoais, das organizações familiares, das situações inclusive nacionais, buscar a Deus em oração. Isso, diz o texto bíblico, agrada ao Senhor. Agrada ao Senhor porque mostra a nossa dependência. Agrada ao Senhor porque mostra que a fala de Jesus foi entendida por nós, que diferente das outras religiões que não têm o reino de Deus, elas fazem transações comerciais com Deus. Elas veem em Deus uma mágica. Elas têm uma mentalidade de troca com Deus. Nós aprendemos com Jesus a orar de tal maneira que nós conversamos com Deus e tratamos a Deus como Pai, e que dele obtemos respostas para as nossas questões. A fala bíblica é que esse é o passo que agrada ao Senhor, diz o versículo número 3.
agrada ao Senhor, porque reproduz aquilo que Jesus fez. Jesus vai escolher os 12 discípulos, ele Deus, sabedor de todas as coisas, se retirou para orar. Depois de um dia de muitas palestras e de muitos ensinos, falou para os discípulos: vão na frente, porque eu vou ficar aqui orando um pouco, conversando com o meu Pai, depois eu alcanço vocês no caminho. Até mesmo na noite da sua morte no Getsemane, a intensidade da sua ação se concentrou em um único gesto, que foi buscar a Deus em oração. E os discípulos, não entendendo isso, cochilaram, dormiram, perderam a oportunidade de estar lado a lado com o Mestre. Quantas vezes, irmãos, em meio às lutas da vida, a gente não está cochilando? Quantas vezes, pessoas do nosso lado lutando e a gente está cochilando? Por isso, o meu conselho para te ver feliz é você fazer um compromisso de intensificar a sua vida de oração, seja ela coletiva nos grupos de oração da igreja, seja ela particular, no silêncio do seu quarto, conforme a Bíblia ensinou, entrando no silêncio do seu quarto e falando com o seu Pai que está em secreto. Porque, irmãos, a hora da oração é a hora bendita, que traz louvor, que traz gratidão, que inclusive nos une de maneira invisível, nos coloca em comunhão. Sabem, irmãos, algo que precisa sempre ser batida na tecla, repetido inúmeras vezes, é a verdade de que a morte de Jesus é o sacrifício que nos reconciliou com Deus. É o sacrifício que desfez a inimizade. Nós, naturalmente, somos inimigos de Deus. Quando a Bíblia diz que todos pecaram, e a gente olha um bebezinho no colo, e a gente fala: não é possível que seja um pecador. É porque, irmãos, já nasce em inimizade contra Deus. Mas a Bíblia diz que o sacrifício de Jesus tirou a barreira da inimizade e fez dos dois povos, um povo que não era povo de Deus, e do próprio povo de Deus, que tinha Deus, mas não tinha amizade com Deus, fez um único povo, que agora é chamado povo do Senhor, nação santa, sacerdócio real, povo eleito, raça adquirida pelo Senhor. E quando Deus desfaz a inimizade através do sangue de Jesus, Jesus torna isso claro para a igreja, fazendo a oração por nós no Evangelho de João, capítulo número 17, que tem uma essência muito preciosa. Quando Jesus diz assim: olha, vocês precisam estar unidos, vocês precisam ser um, assim como eu e o Pai somos um, porque assim as pessoas do mundo veem a união de vocês e veem que é de verdade, que o meu sacrifício não foi em vão, que eu removi a barreira da inimizade. As pessoas veem na comunhão de vocês o testemunho que existe a possibilidade de viver diferente desse mundo, de ser diferente desse mundo de traição, de competição e de guerra. Foi tão gostoso ver as mulheres ontem no parque, reunidas, e meu olho encheu de lágrimas, eu estava ali quietinho, debaixo da árvore, falando: é isso, Jesus, é isso. Precisamos crescer em comunhão. Jesus falou para a igreja ser, irmãos, unida, não uniforme, unida. Unido é a junção de partes diferentes. Então, um pode ser palmeirense, outro pode ser santista, outro pode ser corintiano, outro pode ser flamenguense. Várias partes diferentes, mas formando um só povo. Um tem cabelo crespo, outro tem cabelo liso, outro é careca, não tem problema. Um vem de terno, outro vem de camiseta. É um povo só. Porque aquele que nos une é maior do que qualquer situação que nos separa, nos distancia. E o que Jesus uniu na cruz do Calvário, nenhuma atividade humana pode desfazer, irmãos. Assim, o Paulo traz, então, voltei um pouquinho no capítulo 1, versículo 18 e 19, para ficar bem claro para você a fala de Paulo para aquele jovem pastor, tratando a ele como filho, pedindo para ele: olha, segue meus conselhos, segue minhas instruções para você encontrar vida, porque algumas pessoas não deram ouvido e se perderam ao longo da jornada. Faz isso que eu estou falando, diz o versículo número 19, para que você não desperdice energia, para você lutar uma luta boa. Combater um bom combate, irmãos, é lutar luta boa, porque tem luta que é luta ruim. E a Bíblia está ensinando que a gente tem que lutar luta boa. Se
que faz diferença, para você ficar grudado na fé, porque é a fé que vai agradar a Deus, pois sem fé é impossível agradar a Deus. Segue as minhas instruções, para você colocar a cabeça no travesseiro e dormir. Olha, eu fiz do jeito certo, eu fui ensinado, estou com a consciência limpa. Os conselhos de Paulo para Timóteo, os conselhos de Paulo para a igreja, para que se tenha, combata o bom combate, para que se apegue à fé e tenha a consciência tranquila. Tem um primeiro ponto que é destacado. Olhe Deus, fale com Deus, busque o Senhor através de orações, súplicas, faça isso. Siga este conselho para ser feliz. Qual conselho, pastor? O conselho é mover-se para além da realidade física, material deste mundo aqui. Para além disso que os olhos alcançam, irmão. Mova-se no invisível. Mover no invisível é falar com Deus. Eu estou respondendo isso e orar. Eu poderia falar o conselho de maneira técnica, né? Mova-se no invisível, na realidade invisível. Fale com Deus. Eu quero resumir como orar. Mas ele não resume como orar. Ele nos chama para falar com Deus em vários tons. Vários tons. É assim que começa o versículo número 2, versículo número 1. Ele diz assim, em primeiro lugar, eu admoesto você. Em primeiro lugar, eu chamo a sua atenção para que você faça petições, orações, intercessões e ações de graça, por favor de todos. Observe, irmãos, então que ele está falando de tons diferentes, tons de voz, tons. Sabe aquela coisa que a gente escreve uma coisa, mas falando é melhor, porque quando a gente escreve não tem o tom que a gente escreve, né? Você não sabe se é bronca, se é brincadeira, se é piada, não sabe. Então, aqui ele destaca alguns coloridos. Ele fala que, em primeiro lugar, o conselho que ele dá é que você fale com Deus acerca das coisas que são necessárias. Faça pedidos para Deus, petições. Fale com Deus a partir das coisas que te deixam inquieto por ver faltando, as situações que estão incompletas. Petições. Faça a Deus aquilo que ele mesmo, Paulo, foi dizer em outra carta, nas seguintes falas, ou na seguinte colocação: não fiquem inquietos por coisa alguma. Antes, tenham todos esses assuntos que te deixam inquietos colocados diante de Deus, com orações e súplicas. Petições. Eu preciso perguntar para você: tem algum assunto que te inquieta hoje? Alguma área da vida que te deixa um pouco incomodado? De repente na vida profissional? Alguma situação da vida que te deixa um pouco apreensivo? Um coração apertado, um pouco ansioso? Tem alguma situação da vida que você, se você tivesse a condição, na verdade, eu vou falar diferente. Alguma situação que existe uma pessoa que, se você pedir para ela, ela resolve? Às vezes um parente, às vezes um patrão, às vezes alguém influente. Pois bem, a fala paulina é para que a gente, mesmo que a gente possa pedir para quem tem aquilo que a gente precisa, mesmo que a gente saiba que quem tem aquilo que a gente precisa, se a gente pedir, nos dá. Antes de você pedir para a pessoa, peça a Deus. Peça a Deus. Petições. Ele fala e traz para nós a questão das orações. Outro tom para a mesma situação. Nas orações, ele traz embutida a palavra da intimidade. Muito mais do que pedir, dividir a vida. Nas orações, na tradução do grego, ele traz um convite à relação pessoal. Converse como conversa com um amigo, converse como quem conversa com um próximo. Traz também a condição da intercessão, fundamental e transformadora. A intercessão é aquele momento em que você não pede por você, mas você pede
pelos outros. E sabe, irmãos, na jornada pastoral, nesses 20 anos pastoreando, eu ouço com muita frequência pessoas falando assim: ai, pastor, eu vou orar a Deus, eu dobro o joelho, oro, e quando vê, passam 3 minutos. É verdade, é verdade. Durante a pandemia, alguns de vocês, em situações mais específicas, receberam orações minhas, e quando eu ia ver a gravação, era 1 minuto. É verdade, em 1 minuto dá para falar tudo para Deus. Quando a gente fala da gente, quando a gente fala de uma pessoa, não precisa muito mais do que 1 minuto para falar. Mas quando você fala, quando você começa a trazer para a sua oração as pessoas, você traz a sua esposa, traz os seus filhos, traz o seu chefe, traz o seu pastor, traz o líder dos jovens, traz o músico, traz o cantor. Quando você começa a vir trazendo, você precisa de muito. As intercessões, irmãos, são a chave para uma vida cristã vitoriosa. As intercessões, inclusive, são uma maneira, um caminho para se vencer o egoísmo e mostrar que você está em sintonia com Deus. Cada um de nós, se nós buscarmos a nossa memória e nos lembrarmos bem do livro de Jó, vamos saber que os amigos de Jó, diante daquela situação de perda, daquela situação que Jó ficava indignado e não conseguia entender o que estava acontecendo, que Jó ficava se questionando, e os amigos dele por cima colocando lenha na fogueira, falando: olha que você tem algum pecado, olha que tem alguma coisa escondida aí, olha direito, cavoca nisso aí. E aí aquela situação de um homem que já estava com lepra, de um homem que viu os filhos morrerem, de um homem que perdeu suas propriedades, para além de todas as perdas externas, ainda tinha a perda de ser comprado pelos amigos. Os amigos de Jó. A gente fala amigo da onça, a gente devia dizer amigo de Jó, né? Que em vez de ajudar, fica colocando mais peso nas costas da gente. Mas a maneira bonita que o livro de Jó termina é a seguinte: é com Jó orando pelos seus amigos. E a Bíblia diz, no livro de Jó, que Deus mudou o cativeiro de Jó quando Jó orava pelos seus amigos. Sabe, meus irmãos, muitas vezes nós estamos concentrados nos nossos problemas e as nossas orações só reforçam o problema. Psicologicamente, a gente só recalca o problema, só pressiona o problema. De tanto repetir, isso já vai ficando como uma tatuagem na gente, que a gente repete e já vai virando teu. E é bastante recorrente pessoas conseguirem sair do problema quando elas param de focar no problema, param de olhar para o seu problema e olham para fora. Olham para a situação externa assim e começam a orar pelos outros. E assim como Jó viu o seu cativeiro ser revertido quando orou pelos seus amigos, eu e você temos um convite para orar pelos irmãos da igreja, para orar pelas irmãs da igreja, para orar pelas crianças, para orar pelo nosso cônjuge, para orar pelos nossos filhos, para orar pelo vizinho da direita, pelo vizinho da esquerda. Orar, e quando você estiver tirando o foco do seu problema, quando você voltar para lá, você vai descobrir que o problema nem existe mais. Fale com Deus. É o conselho que Paulo dá a Timóteo. Eu rogo a você, em primeiro lugar, que você ore. Oração, petição, intercessão. E claro, ore agradecendo. Porque o seu emprego ruim é um emprego que um desempregado gostaria de ter. A sua comida que hoje você falou: frango de novo. É a mistura que a pessoa que está com fome queria ter comido. Sua casa, que você fala: não aguento mais esse piso. É o lugar que um sem-teto gostaria de passar o dia. Ações de graças, a tradução do grego é Eucaristia. Aquele momento que a gente está em comunhão com Deus e reconhece a Deus, que tudo vem dele, e por isso a gente agradece. Agradeça mais, irmãos. Agradeça mais. As tradições orientais agradecem mais do que nós. As tradições orientais, às vezes, reverenciam mais as coisas, reconhecem
cresce mais. Eu sou grato pela água que eu bebo, pelo sol que me ilumina, pela luz que me ilumina. Eu sou grato a Deus, eu sou grato. De vez em quando a gente canta, eu sou grato por tudo que tem, o tesouro maior desse mundo. Mas você é uma pessoa grata no coração. Quando você abre o olho de manhã, você fala: ô Senhor, obrigado, obrigado. Mais um dia, oportunidade de vida. Rapaz, que surpresa, eu acordei. Não era para ter acordado. Eu fiquei dormindo. Não fiz nada, meu coração continuou batendo. Não era para eu dormir e desligar tudo. Eu morri sem oxigênio no cérebro. Mas o Senhor me manteve funcionando quando eu dormia. Isso é um milagre mesmo, hein? Obrigado. Agradeço, irmão. Gratidão abre portas. Gratidão muda situações. A gratidão agrada, alegra. Eu gostei tanto dessa palavra no versículo 3. Faz isso, que isso alegra a Deus. Pense na possibilidade de você alegrar o Criador do universo. Leve a sério esse conselho. Fale com Deus, fale em vários tons. Cada situação vai vir de um tom. Tem a situação que a gente está desesperado, a gente tem que clamar mesmo, gritar, chorar. Tem situação que a gente está tranquilo, feliz, a gente fala: ô Jesus, obrigado, hein? Isso é bonito demais. Cada situação pede um tom. Não falo qual cada tom para você exercitar. Em segundo lugar, além de falar com Deus em vários tons, fale com Deus em vários níveis. Irmãos, vários níveis. Porque o versículo 1 termina dizendo assim, ó: faça oração por todas as pessoas. Faça oração pelo pobre, porque ele precisa da mão de Deus. Faça oração pelo seu patrão, pelo rico, porque ele é rico, tem coisas, mas tudo que ele tem vai ficar. Ele precisa de Deus. Faça oração pela pessoa que não tem um gato para dar água, ela precisa de Deus. Faça oração para a pessoa muito influente, uma autoridade, porque ela precisa de Deus. Faça oração pelos súditos, pela pessoa mais reles, que cuida das situações que ninguém quer fazer. Faça oração pelos reis. Todos os níveis, irmãos. Todos os níveis, porque a Bíblia diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Talvez nem precisasse eu falar isso, mas eu preciso falar isso. Eu me sinto muito mal, porque agora, para explicar a Bíblia, eu tenho que explicar que eu estou explicando a Bíblia. É um momento muito difícil. Eu vivo sentimentos que me entristecem muito, muito. Mas eu tenho que continuar. Vamos esperar que esses dias passem, né? Deixa eu te explicar esse versículo. E explicando a Bíblia. Abra seu coração para entender a Bíblia. O versículo diz assim, ó: orem em favor do rei e de todos que exercem autoridade, para que nós tenhamos uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. Eu vou te explicar agora a língua portuguesa, tá, irmãos? Não é nada de grego, nada, é a língua portuguesa, é porque eu nem sei esses idiomas aí. Língua portuguesa. O objeto da oração é a vida tranquila e pacífica. Você precisa entender isso no seu coração. Quando ele diz assim, ó: ore pelos reis para que a gente tenha a vida pacífica. Você não está orando pelo rei, está orando pela vida pacífica. O rei é um instrumento da vida pacífica. Precisa entender isso. É a mesma coisa da gente ir para Ubatuba. Você fala assim: pastor, ora pela minha viagem para Ubatuba, eu vou de ônibus para Ubatuba. Opa, vamos orar. Deus, guarda ali o motorista para que a viagem seja em paz, e tranquilidade e segurança. O que eu estou pedindo não é pela funheira do motorista. Não é se o motorista brigou com a noiva para ele reconciliar com a noiva. O foco da minha oração não é o motorista, é a viagem em paz. E aqui, irmão, nós precisamos entender que a Bíblia explica a própria Bíblia. Quando Daniel foi ensinar, foi advertido a se dobrar diante lá da estátua, a não fazer as suas orações ao Deus vivo, ele desobedeceu o rei, irmãos. Desobedeceu. Quando
3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, falaram: ó, não vamos fazer. O que você está falando é errado, nosso compromisso é com o certo. Joga a gente na fornalha. Jogaram na fornalha. Quando Pedro foi pregar para a autoridade, o Pedro olhou para ele e falou assim: olha, importa mais obedecer a Deus do que obedecer a você. O crente, irmãos, ele não valida o erro. Nós não oramos pela autoridade, nós oramos pela vida tranquila. Porque se a autoridade estiver errada, nós temos que resistir. Porque esse é o ensino bíblico. Hoje, estamos aí, o processo está acontecendo. Eu me desliguei de tudo de tarde, fui ler a Bíblia, eu não quero saber o que está acontecendo, para eu ir para o culto com o coração livre e leve. Porque essa verdade que eu estou falando para você, não importa quem ganhe, não importa para quem você torce, é a verdade bíblica. É a verdade bíblica que Deus reina soberano sobre a terra. É a verdade bíblica que Deus tem um povo na terra chamado igreja. É a verdade que a igreja tem que ser sal da terra e luz do mundo, irmãos. Não importa quem esteja governando, nós estamos lá porque os nossos irmãos resistiram Roma, resistiram perseguição, resistiram à Inquisição, resistiram todas as forças contrárias, fiéis, empunhando a bandeira ensanguentada do Calvário. Por isso, ore em todos os níveis. Ore pelo pequeno, ore pelo grande. Ore pelo que é, ore pelo que não é. Ore pelo aquele que não manda em nada, ore pelas autoridades e pelos reis, para que nós tenhamos vida tranquila e pacífica. Que a gente possa, então, desfrutar de um tempo em que a igreja cresce, que a comunhão volta entre os irmãos e que o povo de Deus vive em paz. Em terceiro e último lugar, fale com Deus na linguagem de Deus. Porque no fundo, irmãos, quando Tiago ensinou sobre oração, olha, vocês pedem e não recebem porque vocês pedem mal, pedem para o seu próprio deleite. É isso? Quando a gente fala só na nossa linguagem, só o que a gente quer, só o que a gente precisa, só o que a gente se alega, a gente pede mal, e Deus não tem o compromisso de atender esse pedido. Mas quando a gente fala na linguagem de Deus, quando a gente pede aquilo que interessa a Deus, o próprio Senhor Jesus ensinou assim: até agora nada pedis em meu nome, mas peçam para que o seu pedido seja atendido e a sua alegria seja completa. Peça em nome de Jesus, e pedir em nome de Jesus é pedir alinhado com Jesus. Pastor, e qual é a linguagem de Deus? A linguagem de Deus é a linguagem da salvação. Sim, Deus deseja que todos os homens sejam salvos. É isso que nos diz o verso número 4. Deseja que essa mensagem chegue a todos os homens. E ela chega através de quem, irmãos? Através da sua fala e da minha fala. Se o meu pedido para você essa noite é que você faça um voto com Deus de ampliar a sua vida de oração, preciso fazer mais um voto, um pedido para você. Pedido de que você ore pela salvação de alguém. Coloque alguém, um parente, um amigo, de repente até próximo, seu marido, sua esposa, que você até desanimou de orar. Pode orar pela salvação. Coloque só esse capítulo. Salva a minha esposa. Salva o meu marido, Jesus. Só isso. Só isso. A sua alegria ser uma alegria completa. Situações que nós temos perdido na vida da igreja e perdido na nossa devoção. Situações que nós temos que retomar. 1 Timóteo, capítulo número 2, versículo número 1, é o nosso texto para essa noite. Eu quero pedir para você, em primeiro lugar, que você, em todo tempo, faça orações, petições, súplicas, ações de graças, porque isso agrada a Deus. Fale nesses vários tons, fale nos vários níveis, do pequeno ao grande, fale na linguagem de Deus e na linguagem daquele que quer que os homens sejam salvos. E assim nós viveremos a nossa condição de sal da terra e luz do mundo. E assim nós alegraremos o coração de Deus. E assim nós adoraremos ao Senhor. Sim, nada
adora mais o Senhor do que a obediência. Foi isso que Jesus falou. Eu adorei ao Senhor quando eu obedeci. Se não for para orar, para que nós nascemos? Por bondade, abaixe sua cabeça para juntos nós orarmos. Bondoso Deus, amado Pai, nessa oportunidade que nós estamos juntos na Tua casa de oração, com o Teu povo habilitado a entrar na Tua presença, povo incentivado nas palavras bíblicas, entremos com ousadia diante do trono da graça, povo que credenciado pelo sangue de Jesus a entrar no Santo dos Santos. Pedimos perdão ao Senhor Deus. Perdoa, Deus, não usarmos deste privilégio, desse recurso, muitas vezes permitindo que a ansiedade tome conta do nosso coração, que a tristeza, que o medo, basicamente, por não exercitar esse recurso que o crente tem. Nos perdoa, Deus, nos perdoa. Diante dessa congregação, eu faço o meu compromisso público de ampliar a minha vida de oração. Eu quero pedir ao Senhor, Deus meu e Rei meu, toca no coração de homens e mulheres nesta noite, para que esse compromisso pessoal seja feito, seja ele no intervalo do almoço, no refeitório, seja ele acordando alguns minutos antes, indo dormir alguns minutos antes do costumeiro para poder orar. Eu não sei, Deus, dá estratégia. Eu sei que eu estou diante de pessoas ocupadas, pessoas comprometidas, pessoas sérias, mas assim como acontece do ponto de vista material, que a gente tem tempo, a gente dá uma fatia para cada área da nossa vida e não damos a fatia financeira do Senhor. É possível que a gente também tenha tempo para tantas coisas e não tenha tempo para uma conversa contigo. Perdoa, Senhor, e ajuda a organizar a agenda de oração. Que em pouco tempo, nessa decisão pessoal, a tua igreja possa estar colhendo os frutos em forma de conversão, em forma de santificação, em forma de comunhão viva e plena, na maneira e na forma de nós falarmos, de nós agirmos, de nós lidarmos com a vida. Reina sobre nós, soberano de Israel, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor, que o Senhor mesmo conceda a cada vida aqui presente, cada família aqui representada, cada um dos irmãos e irmãs que nos assistem pela internet, uma semana de alegrias, saúde, prosperidade e paz, em nome de Jesus. Amém.